Salmo 92. Você que está aí em casa, você abriu a tua Bíblia ou abriu? Não abre no celular não, senão você vai sair da transmissão. Salmo 92, vamos lá. Começa assim, olha: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade de harpas, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos, inepto, não compreende, o estulto não percebe isto. Dá uma pausa. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Esse daqui é o Salmo de Ação de Graças, é conhecido, como o Salmo de Gratidão, é conhecido na Bíblia como o Salmo de Gratidão. Era o hino que se cantava na manhã, nos dias de descanso, no sábado ou no domingo. Porque isso depende muito de pessoa para pessoa. Alguns descansam no sábado, outros descansam no domingo. Mas o povo judeu, no dia do descanso, eles cantavam esse hino de gratidão a Deus. Eles faziam essa oração de gratidão a Deus, demonstrando, deixa o Pedro sair, demonstrando gratidão a Deus. E esse salmo, tanto faz se no sábado ou no domingo, o importante era que no dia, olha só, no dia do descanso, eles costumavam cantar esse hino de gratidão a Deus. Tem pessoas que nem no sábado e no domingo, mas como é isso? Como pode? Como pode? Se até o Deus eterno, Deus poderoso descansou, se até o Deus poderoso descansou, então seja no sábado ou seja no domingo, um dia de descanso é essencial. E o povo judeu tinha aquele dia de descanso sagrado, em que eles se dedicavam a Deus, e logo muito cedo eles cantavam um hino de gratidão a Deus. E é muito importante você ter um coração grato a Deus. Por que nós vamos ter um coração grato a Deus? O que Deus tem feito para sermos gratos a Ele? Você percebe aqui que Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala sobre as obras de Deus, gratidão por obras imensuráveis, incontáveis, indizíveis. Quando os olhos do coração é iluminado, quando a pessoa tem comunhão, intimidade com Deus, fica impossível ela não ver as obras, o cuidado, a proteção de Deus. Tanto, uma coisa também interessante, tem uma zoadinha aqui que eu não sei o que, eu não sei o que é, mas tem uma zoadinha aí. Você vê que no versículo 2, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Como não ver, como não ser grato a Deus? Como não ser grato a Deus? Se logo pela manhã já fica claro a misericórdia, a graça, o favor de Deus, pelo dia, por amanhecer, por nos acordar, isso já é um motivo da gente ser grato a Deus. A gratidão por mais um dia de vida, e à noite, aquela oração também de gratidão e principalmente de confiança. Tem uma zoada aí que desliga os outros. Não quero microfone velho não, mas rapaz, comprei microfone novo. Por me dar esse velho aí. Ô Jesus, me liberta desses microfones velhos. Para não usar meu microfone não. Som. Oh Jesus, depois que a gente compra uma coisa nova, usar uma coisa velha é uma humilhação, Jesus. Isso aqui é do Riquelme. Deixa eu ver aqui rapidinho. Jeane, boa noite. Já entrou, botou, mas acho que o som está saindo legal. E à noite, a oração de confiança
pelo cuidado, pela proteção de Deus. Porque quando chega a noite, naturalmente você faz uma oração a Deus e se deita confiando num Deus que vai te guardar durante toda a noite. A oração pela manhã, de gratidão a Deus, e à noite, pela fidelidade de Deus. Que quem ora, quem faz essa oração à noite, é porque acredita na fidelidade de Deus, que guarda, que protege, que dá um sono reparador, que dá um descanso não apenas para o físico, para o corpo, mas principalmente para a alma. Amém, Jesus? E aí você vê, né, a oração de gratidão. E no versículo, irmãos, até aqui onde a gente leu, até o 6, é simplesmente maravilhoso essa narração do Salmo 92. Você que está chegando agora, nós estamos estudando o Salmo 92, tá? Até o versículo 6 é simplesmente inspirador. Como uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, ela consegue falar com Deus de uma maneira tão simples e tão profunda como é o Salmo 92. E no versículo 6 diz assim, olha: o inepto não compreende, o estulto não percebe isso. O que é que você é? Você é inepto, você é estulto, sem entendimento, tolo, nécio. O que é que você é? Se você não é um inepto, um tolo, você percebe. Você percebe a bênção de Deus logo pela manhã, quando você abre os olhos. E você vê que mais uma vez Deus ele fez o dia raiar para você. Mais um dia que Deus ele fez para você. E à noite, lógico que a gratidão e a confiança, crendo, né? Assim que você faz, irmão, você confia, aí você deita, porque você acredita que durante a noite você vai ter uma noite tranquila. A pior coisa que tem é você ter uma noite perturbadora, irmãos, muito difícil. E no versículo 7 diz assim: ainda que os ímpios brotam como erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Isso daqui me faz lembrar, agora o som tá bom, minha querida, a irmã Luzia, vem para a igreja, senhora. Ainda que, deixa eu voltar para cá. Aqui me faz lembrar aquele versículo que toda árvore que o meu pai não plantou, essa será arrancada. O ímpio, a pessoa que não foi plantada por Deus, que não tem comunhão com Deus, a pessoa que não está na presença de Deus pela fé, com sinceridade, com verdade, ela não vai permanecer. Eu vou repetir isso bem aqui. Toda pessoa que não está na presença de Deus, com um coração moído de uma fé sincera, pura, verdadeira, não vai permanecer na presença de Deus. A gente vai entender mais a respeito disso daqui. No versículo 8: tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Aleluias. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Isso daqui, rapidinho, só comentar o que nós estávamos falando na quarta-feira, né? E esse versículo, irmãos, ele grudou, se apegou no meu coração, né? Quando começa Êxodo capítulo 15, que é a oração de agradecimento, aliás, o cântico de agradecimento de Moisés. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Então, o que ficou na minha mente, o que ficou no meu coração? Irmão, se eu tenho um guerreiro na minha vida, o que eu preciso mais? Eu não posso ter medo das lutas, eu não posso ter medo dos inimigos, eu não posso me preocupar com aqueles que se levantam contra mim. Se eu me alio a esse guerreiro, qualquer pessoa que se levantar contra mim, primeiro vai ter que enfrentar, vai ter que encarar o meu Deus. Ele é o meu guerreiro, ele é guerreiro, o Senhor é o seu nome. Aleluias. Quem vai estar preocupado com quem quer te prejudicar, com quem quer o teu mal, com quem tem inveja de você, com quem quer te ver caído, com quem quer te ver no chão? Qualquer pessoa que tentar te prejudicar, primeiro vai ter que encarar teu Deus de frente. E aleluias. No versículo 10: porém tu exaltas o meu poder como boi selvagem,
derrama sobre mim óleo fresco. Diga glória a Deus. Eita glória. Em outras traduções diz: multiplicar-se a minha força como a de um boi selvagem. Eu não sei se você, mas eu nunca encarei um boi selvagem não. No mínimo, eu já corri de uma vaca porque eu estava de vermelho. Só isso, entendeu? E quem nunca, né? Deixa eu ver quem mais. Metade da igreja. E mais boi selvagem. Multiplicar-se a minha força. A gente pode lembrar, unir esse versículo aqui com o de Atos. Podemos lembrar do versículo que diz: recebereis poder. Poder significa força, significa autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito Santo é esse óleo, e quando você recebe o Espírito de Deus, a tua força, ela se multiplica, esse poder se multiplica. Mas a gente vai entender mais sobre esse poder, sobre essa força, tá? Vem para a igreja, seu Maurício. Vamos lá. O seu Maurício está dando boa noite aqui. Eu estou sentindo a sua falta aqui, seu Maurício. Falar nisso, cadê a esposa dele? No versículo 11, certo? Isso. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Rapidinho, deixa eu comentar. A gente nem precisa comentar sobre isso daqui. Eu acabei de comentar, né? Sobre o que nós estudávamos na quarta-feira. O Senhor é guerreiro. Davi, ele confiava em Deus, de que Deus iria derrotar os seus inimigos, e na verdade é isso. Por que a gente não se perturba, não perde o sono, não perde o apetite? Por que não ficamos da sala para a cozinha preocupados com quem tem inveja, com quem planeja o mal, com quem tenta nos prejudicar? Por que não nos preocupamos? Porque nós sabemos que com a ajuda de Deus nós conseguimos vencer os malfeitores, a maledicência das pessoas. Nós sabemos que com a ajuda de Deus a gente vence tudo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. No versículo 12, certo? Isso. Vamos aprofundar o nosso estudo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira. Deixa eu explicar para você poder entender por que Davi estava falando, comparando o justo com a palmeira. Acabamos de ler a respeito dos ímpios, que os ímpios eles vão ser dispersos, vão ser destruídos, eles não vão ficar, pelo contrário, eles vão ser destruídos para sempre. Mas aqui já vai falando, troca, agora fala dos justos. Como é que a gente consegue identificar quem é o justo e quem é o ímpio? Até para você se auto-identificar, se auto-analisar, né? Se examinar, se você é justo ou se você é ímpio. Como é que a gente vai conhecer o justo? E como vamos conhecer o ímpio? O justo você conhece tanto um quanto o outro pela plantação, e a plantação são as atitudes, as ações, o que você tem plantado, o que você tem plantado. Você tem plantado mágoa, você tem plantado amor, você tem plantado ódio, você tem plantado rancor, você tem plantado ressentimento, você tem plantado intriga, você tem plantado, o que você tem plantado? Porque de acordo com as tuas ações, aquilo que você tem plantado, isso vai identificar você ou como um justo ou como um ímpio. Mas aquele que planta amor, e os frutos também nos faz lembrar a respeito do Espírito Santo, que os frutos do Espírito Santo é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, por aí vai. Também significa isso. Mas você se identifica como justo ou como ímpio pelas tuas ações. No nosso meio, deixa eu te dar um exemplo aqui. No nosso meio, na comunhão com os irmãos, você tem plantado o quê? Você tem plantado união, você tem plantado amor, você tem plantado comunhão, você tem plantado ajuda,
misericórdia, ou você tem plantado intriga, inveja, conversa fiada, disse-me-disse, cobiça? O que você tem plantado? Porque isso diferencia o justo e o ímpio. Aí ele fala sobre a palmeira. Deixa eu te explicar sobre a palmeira, tá? Tem uma pessoa dando boa noite, mas fica até envergonhada porque é uma obreira, né? Não vi. Seu Isaac, boa noite, meu querido, boa noite. A palmeira, irmãos, características da palmeira para você poder entender. Aqui no Salmo 92, a gente pode entender que Davi, o Salmo 92, tanto fala sobre a palmeira como a tamareira. E as características da palmeira algumas. Exemplo, adaptação. Vou pegar só mais uma coisa aqui. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Para florescer, e significado bíblico para florescer, significa ser abençoado, significa prosperar, significa desenvolver, significa crescer, tá? Deixa eu repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante para a gente poder entender essa noite. O justo florescerá como a palmeira. Florescerá é o contrário de murchar. Florescer é o contrário de murchar. O que está acontecendo com você? Você está florescendo, você está murchando, está perdendo o ânimo, está perdendo a empolgação, está perdendo a força, está perdendo o ânimo de estar, de fazer, de se envolver, ou você está florescendo? Florescer é o contrário de murchar. Quem está murchando é quem está perdendo o ânimo, o entusiasmo, a alegria de estar na presença de Deus, de estar junto com os irmãos. Até porque, como diz Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existia nenhum peso, nenhuma tristeza, mas quando chegava o momento de estar na casa de Deus, se reunir com os irmãos, Davi, ele sentia prazer e sentia alegria. E uma das características da palmeira, tanto a palmeira como o cedro, para florescer, irmãos, tem que estar plantado, viu? Tem que estar plantado. E se a pessoa não tiver plantada, ela não cria raízes. Se ela não cria raiz, ela morre. E tem pessoas que infelizmente não criam raiz, não desenvolve, não cria raiz. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Uma hora, lógico que não querendo ofender ninguém, irmãos, estou aqui apenas para ministrar a palavra de Deus, tá? Uma hora ela é da denominação tal, outra hora precisa criar raiz, e você vai entender mais a respeito dessa raiz. Para ficar, e toda árvore que Deus plantou, Ele cuida, Ele zela, Ele poda. Uma das características da palmeira é que ela tem fácil adaptação. Fácil adaptação. Aonde você colocar, a gente pode usar tem vários tipos de palmeira, mas vamos colocar uma para você poder entender, porque tem pessoas que ficam meio assim, palmeira, né? A mais conhecida, diz aí, é o coco. Vamos colocar o coco? É uma espécie de palmeira. A fácil adaptação. Aonde você plantar e cuidar, ali ele vai florescer. Aonde plantar e cuidar. Então não existe essa de o terreno, o lugar não é bom, o lugar onde eu estou, a igreja que eu estou. Se você é palmeira, irmão, se você receber o cuidado de Deus necessário, buscar o cuidado necessário para a tua vida, você vai florescer. Tem mais sobre isso, a gente vai entender. Outra característica da palmeira é que ela é visível. Você vê naturalmente, de longe você vê algumas palmeiras, elas chegam a 10 metros e às vezes mais do que isso, mas ela é visível. O que a gente entende sobre visível? É impossível você ser uma pessoa de Deus e não ser reconhecido como tal. É impossível. Se você for uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, o fato
da tua maneira de viver diferenciada vai denunciar que você não é desse mundo, que a tua identidade é espiritual, que a tua identidade é do céu. As pessoas vão te ver como homem de Deus, como mulher de Deus. É visível, a palmeira é visível, a pessoa que é de Deus, ela não se esconde. As pessoas vão ver que ali tem uma mulher de Deus, que ali tem um homem de Deus. Uma outra característica também da palmeira é que uma coisa interessante acho que a mais importante, né, é a resistência. A resistência da palmeira. Para falar sobre a resistência, eu vou tentar falar o nome desta jovem de 25 anos, que quando houve um forte vendaval que devastou a Indonésia, essa jovem, ela ficou em alto mar, segura por uma palmeira, sabe quantos dias? 5 dias. Agora, como é o nome? Melawit, acho que é isso, irmão, entendeu? Estava faltando a Miriam redimir, por isso. Mas acho que com certeza deve ser essa a pronúncia do nome dela, Melawit. 5 dias em alto mar, agarrada em uma palmeira, sendo que essa tempestade devastou a Indonésia, e esse foi um caso bem conhecido. Agarrada a uma palmeira, e depois ela foi resgatada e ela veio a sobreviver. Isso mostra que esse vendaval e essa tempestade, ela devastou, saiu levando o telhado, saiu levando casa, irmãos, arrastou carro, saiu devastando aquele lugar, a Indonésia. Mas as palmeiras, elas balançavam forte, iam até perto do chão, mas elas, pense, difícil arrancá-las. A resistência, o justo ele é como a palmeira, às vezes vem cada vendaval, não leva folha, leva as folhas, balança, sabe, vai até perto do chão e machuca. Às vezes saímos de alguma tempestade machucados, mas não nos arrancam da presença de Deus. Arrancar, não se arranca uma palmeira, também não se arranca o justo. O justo, ele tem resistência. Por isso, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: o justo, ele é como a palmeira, ele tem fácil adaptação. Aonde ele chega, ele consegue se adaptar, ele consegue se manter e viver bem ali, e viver bem, florescer, que significa crescer, desenvolver e prosperar e ser abençoado, significado bíblico de florescer, e consegue ter resistência e aproveita para tudo, serve para cera, serve para óleo, serve o fruto, tudo na palmeira é de proveito, tá? Tudo é pau para toda obra, e todas as coisas acabam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o justo, ele sempre consegue ser bênção, e nada consegue paralisar o justo e impedir ele de ser uma bênção, de crescer, de prosperar. Ainda tem mais coisa para a gente estudar a respeito disso daqui, tá? Mas falei sobre, tem fibras também, como proveito da palmeira, fibras, óleos, ceras e o fruto, né? Agora nós vamos falar sobre o cedro, ainda a respeito do versículo 12, o justo florescerá como a palmeira. Para quem está chegando agora, nós estamos no Salmo 92, inclusive já estamos finalizando, tá, a mensagem. Estamos no Salmo 92, no versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E o cedro, quais são as características do cedro? E principalmente, né, o cedro do Líbano, porque o povo judeu, eles iam buscar cedro no Líbano. Ele ia para palácios, ele ia para casas, ele ia para embarcações,
e era de grande utilidade, grande valia. E uma coisa interessante é que a tamareira, o cedro do Líbano, o que acontece com ele, irmãos? Ele tem um lento crescimento, Aos 3 anos, depois que ele nasce, com 3 anos, sabe o que ele tem? 3 centímetros, não, 5 centímetros. Depois que ele nasce, 3 anos, 5 centímetros. A raiz, 1,5 metro. Essa é a média, tá? Cedro do Líbano. A raiz, uma média de 1,5 metro. Mas é muito interessante isso. É muito interessante. Então, o verdadeiro crente, o justo, ele não pode estar preocupado em rápido crescimento, em mostrar, em aparecer, em mostrar. Se você é um justo, você não deve estar preocupado em mostrar ministério, mostrar que canta, mostrar que faz, mostrar farda, mostrar que prega, mostrar nada. O verdadeiro justo, o servo de Deus, ele tem, ele cresce aos poucos, lentamente, aparentemente, mas no seu interior o crescimento é mais rápido. O crescimento é mais ágil no seu interior, porque ninguém vê a raiz do cedro do Líbano, ninguém vê, mas a raiz dele vai crescendo. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que ele não precisa das estações para ele viver. O cedro do Líbano, ele não precisa das estações para ele viver. Ele vive e sobrevive independente. Por que isso? Por que ele vive e sobrevive independente? Porque ele é resistente, principalmente pelas suas raízes que não param de crescer. Aí ele começa a crescer e chega até 40 metros. 40 metros. Mas as suas raízes, elas não param de crescer. Entenda, não param de crescer. E se algumas pessoas, ao se deparar com alguma rocha, ela se intimida e ela para. No caso do cedro, não. Sabe o que ele faz? A raiz do cedro, quando encontra uma rocha, as raízes do cedro abraça as rochas e continua crescendo. Abraça, se entrelaça as rochas e continua. Onde vai encontrando uma rocha, ele não para, ele continua crescendo. E por que ele sobrevive independente das estações? Ele é resistente principalmente porque ele vai buscar água nos lençóis freáticos. As suas raízes vai buscar água nos lençóis freáticos. Ou seja, as raízes do cedro vai buscar águas profundas. O fato das suas raízes ir buscar águas profundas é que faz com que ele vá crescendo lentamente, mas em resistência. Ninguém vê, mas o mais importante é o interior. Precisa de cuidado, precisa de água. E esse cuidado que é para a pessoa crescer é o interior. É aquilo que ninguém vê. Como é que você cuida das suas raízes? Daquilo que ninguém vê, irmão. Ninguém vê raiz. Ninguém vê a tua comunhão com Deus. Ninguém vê a tua intimidade com Deus. Mas como que você cuida das tuas raízes? Cada oração é um cuidado que faz as tuas raízes crescer. Cada jejum, cada conversa com Deus, cada ação de graças, cada louvor, cada adoração. Isso é uma forma de você cuidar para que as tuas raízes possam crescer, desenvolver e tornar você cada vez mais firme e mais resistente, para você desenvolver e florescer, independente das estações, independente das circunstâncias, independente do que aconteça. Você não vive
E a tua vida não se baseia nas circunstâncias, se está bem, sabe, se tem chuva, se tem crise, se não tem crise, se o tempo é bom, se o tempo é favorável, independente, o justo, ele vive baseado e fundamentado naquilo que ninguém vê, que é a comunhão e a intimidade dele com Deus. Então, cuida daquilo que ninguém vê, porque tem muita gente que está vivendo o contrário, né? Está mais preocupado com aquilo que as pessoas veem, está mais preocupado em mostrar, está mais preocupado em aparecer, mas aquilo que é visível, tudo que vai se tornar visível é resultado de como você está cuidando da tua comunhão, da tua intimidade com Deus. E isso, irmãos, vai fazer com que o teu crescimento muitas das vezes seja muito lento, mas porém um crescimento verdadeiro. Não é um falso crescimento, aquela coisa de enxor, né? Não é inchar é uma coisa, crescer é outra coisa. Tem mais coisa aqui para a gente poder entender, tá? Tem mais coisa aqui. O interessante, deixa eu ir para o versículo 13. O interessante, irmãos, que eu quero chamar a atenção é que esse Salmo 92, o servo de Deus, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Deus, ele usa Davi para nos fazer ler a natureza, para entender e basear a nossa vida de acordo com a natureza. Olha só, o mais importante não é o que as pessoas veem, o mais importante é a tua intimidade, aquilo que você é, não na presença das pessoas, mas aquilo que você é perante Deus, aquilo que você é quando ninguém está vendo. E aí no 13 diz assim, olha: plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí eu volto de novo aquele versículo: e toda árvore que meu pai não plantou, essa será arrancada, será lançada fora, à semelhança do fogo. Plantados. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Sabe quem te plantou na casa do Deus poderoso? Deus te plantou na casa dele. Deus, ele te plantou na casa dele. E os átrios, deixa eu falar para você sobre os átrios. Os átrios foi uma invenção, foi uma ideia de Deus. E a primeira vez que a Bíblia vai falar de átrios é a respeito do tabernáculo, quando Deus dá a instrução para construir o tabernáculo. Os átrios o pátio, aquele grande pátio, aonde ficava o Santo dos Santos, um lugar íntimo, próprio dos reis, um lugar de intimidade e de descanso do rei. Ali não entrava qualquer um. Ali era um lugar onde o rei tinha o seu descanso, o seu momento íntimo para descansar, para pensar. Mas qualquer pessoa não entrava ali. Então, que hoje também tem um significado ainda de pátio, mas ali naquele pátio, nos átrios, é aonde ficava o Santo dos Santos. O que significa isso, irmãos? O mesmo que te plantou também te dá essa condição, essa liberdade de entrar no Santo dos Santos, de ter intimidade direta, relacionamento direto com Deus, relacionamento íntimo com Deus, porque não entrava qualquer pessoa ali, a não ser que fosse convidado. A gente pode lembrar o caso da rainha Esther, né, que ali ela corria risco de morte, ela não foi convidada, mas o justo, ele habita nos átrios do Senhor. O justo, você é convidado, você pode ficar nos átrios de Deus, você é convidado a ter intimidade com Deus, você é convidado a ficar no lugar onde você pode desfrutar da presença de Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Antes de eu fechar para o 14, deixa eu comentar mais uma coisa aqui. Que coisa maravilhosa! Plantados na casa do Senhor florescerão na presença, nos átrios do nosso Deus. Sabe, muitas pessoas são leigas
E a gente desculpa, entende o fato de elas não compreenderem a respeito das coisas espirituais, de revelações da Bíblia. Mas o que me assusta, o que me assusta é pessoas que têm um certo conhecimento bíblico e ignora bênçãos grandiosas, como a bênção de estar na casa de Deus, como tantas outras que a Bíblia fala, inclusive o Salmo 26, se não me engano, versículo 8, que fala: ó Senhor, Davi, inspirado também pelo Espírito Santo, diz: ó Senhor, eu amo a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória nos assiste. Que coisa linda, irmãos. E aqui também mais uma bênção, também Hebreus 10, 25, e tantas outras bênçãos que a Bíblia que a palavra de Deus nos garante para quem está na casa de Deus. Como algumas pessoas abrem mão e ignoram bênçãos como essa, de estar na casa de Deus, de habitar na casa de Deus. Existe bênçãos grandiosas para quem habita na casa de Deus. E como eu sempre costumo dizer, ninguém chega a Deus se não passar pelos homens. Como eu sempre falo, ninguém chega a Deus se não passar pelos homens. Uma coisa também muito interessante, irmãos, é que quando você serve a Deus, você é um justo. Quando você serve a Deus com interesse e com coração sincero e verdadeiro, você cresce, você desenvolve, você amadurece. E não tem nada pior do que pessoas fora da casa de Deus. Como é que vai crescer? Como vai crescer? Não tem como. Agora é muito triste uma pessoa dentro da casa de Deus, irmãos, que não cresce, não desenvolve, que não amadurece. E quando fala crescer, florescer, crescer, desenvolver, também significa um relacionamento entre os irmãos. Significa você ter a capacidade de ter estrutura para lidar com pessoas de todo tipo, porque na casa de Deus ninguém é perfeito, as portas são abertas, entra pessoas de todos os tipos, e nós não somos iguais, né? Tem uns que falam mais, tem outros que falam menos, né, Ana Maria? Tem uns que, irmão, as pessoas não são, e cada pessoa tem o seu jeito de ser. Tem uns que falam alto, gritando, né, Mosley? Mas cada pessoa tem o seu jeito. E crescer, amadurecer, principalmente, significa você ter estrutura para você lidar com pessoas de todo tipo, independente da personalidade e do jeito dela, dos defeitos dela. Mas a pessoa que não cresce, ela não sabe lidar, ela se machuca, ela se magoa, ela se fere, ela se ressente, ela se ofende. Coisa triste, né? Coisa triste. Irmãos, para que você tenha essa estrutura, cuida das tuas raízes, daquilo que ninguém vê, daquilo que ninguém vê, daquilo que ninguém vê, a tua oração, teu jejum, a tua conversa com Deus, o teu louvor, a tua adoração, essas coisas que é particular entre você e Deus, essas coisas que vão fazer com que as tuas raízes, elas vão buscar águas profundas, lençóis freáticos, para que você possa ter alimento, se sentir forte para suportar as tempestades, as adversidades, as ofensas e tudo aquilo que vier contra você. Como a palmeira, às vezes você vai até ser machucado, vai ser machucado, mas te arrancar da presença de Deus ninguém arranca. Mas te arrancar da presença de Deus ninguém arranca. Deixa eu fechar aqui, versículo 14. Me perdoa, deixa eu voltar só mais uma vez aqui nesse 3 para mim direto, irmãos, porque meu coração se alegra demais com esse versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vou comentar só mais uma coisa. Nós estávamos falando, eu acho que foi, não me lembro, acho que foi domingo, sobre Tomé. Acho que foi domingo, nós estudávamos sobre Tomé. E Tomé, ele terminou a sua, sabe, de incrédulo, sabe, de negativo. Tomé não tinha nada, não. De negativo Tomé não tinha nada. Ele apenas sofreu muito, sabe por quê? Porque ele estava muito apegado ao seu Senhor e ele não queria ficar sem o seu Senhor. Ele apenas sofreu
muito, mas ele foi humilde para voltar para a reunião. Ele foi humilde para voltar para a reunião. Tem muito crente que precisa ser humilde para voltar para a igreja, para voltar para a comunhão com os irmãos. E porque ele voltou, ele realizou o desejo do coração dele. Se ele queria estar junto com o seu Senhor, depois de transpassado, ele foi e ficou com o seu Senhor para sempre. Aleluia. Realizou o desejo do coração dele. Tomé foi e ficou com o seu Senhor para sempre. De incrédulo, de exemplo negativo, Tomé não tinha nada. Tem muito crente que precisa ser humilde e voltar para a comunhão com os irmãos. Aí no versículo 14: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Diga aleluia. Eita, Jesus maravilhoso. Aí a gente vai se lembrar, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo de alguém, irmãos, que já tinha perdido o seu vigor, alguém que já tinha perdido a sua, alguém que já não sabia mais nem o que era, vou ser bem clara, tá? Prazer sexual, de alguém, irmãos, que já estava velho, mas que foi por intermédio dele que Deus fez uma grande nação, aos 100 anos, Abraão, e Sara, que já havia cessado o costume das mulheres, mas que foi também por intermédio de Sara, a nossa mãe, que Deus fez uma grande nação. E depois de Isaac, Abraão ainda teve filho. Teve ainda Ismael. E olha, irmãos, nós temos tantos outros exemplos. Então o nosso Deus, como diz também, qual é Jesus? É Romanos, se não me engano. Mas ainda que o homem, Coríntios, ainda que o homem exterior se corrompa, no entanto o nosso interior, ele se renova dia após dia. Ainda que exteriormente, e a gente pode até pensar assim, né? Exteriormente o tempo passa, e aí a gente vê que algumas coisas na aparência vão mudando, mas o nosso interior, ele se renova para a gente continuar anunciando a glória de Deus, como diz aqui Davi, para anunciar. Deixa eu ver aqui. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Mas o nosso interior, ele continua com força, com vigor, continua sendo renovado. O nosso interior, o nosso ânimo, a nossa força. E para que esse ânimo, para que essa força, ela continue sendo renovada e fortalecida, para isso, irmãos, nós temos que deixar as nossas raízes e buscar as águas profundas lá nos lençóis freáticos. É orar, é buscar a Deus. Ninguém precisa ver, não se preocupe com o que as pessoas veem. Você não precisa mostrar nada para ninguém, você não precisa se aparecer, você não precisa mostrar que você faz, você não precisa mostrar que você é o melhor. Você só precisa ter uma íntima, profunda comunhão com Deus, e isso vai resultar em você aparecer no tempo certo. Demora, a tamareira demora muito para crescer. É um crescimento lento, porém é um crescimento verdadeiro. Ela não enche, ela cresce no tempo certo. Às vezes é lento, mas não se preocupe não. Às vezes o crescimento é lento, mas não olha para o lado, não olha para ninguém. O problema de muito crente é esse, é olhar para o lado. Poxa, fulano já se formou, ela já casou, e ela até, poxa, eu acho que eu sou até mais bonita do que ela, ó. Poxa, fulano já comprou uma casa. Não se preocupe, você tem que preocupar com aquilo que ninguém vê, o teu interior, a tua comunhão com Deus. O crescimento pode ser devagar, pode ser lento, mas ele é verdadeiro, e no tempo certo, você pode ter certeza, independente do tempo, das estações, independente da terra, você floresce, você desenvolve, você cresce, você prospera e você é abençoado. Amém, Jesus?
O justo, ele é como a palmeira e como o cedro. E nós somos como a palmeira. A gente enfrenta às vezes tempestade, luta, dificuldade, também como o cedro do Líbano. A gente enfrenta tudo isso, irmãos. Mas a gente não depende de absolutamente nada. Não busque bode expiatório, tá? Não adianta você procurar culpar alguém pelo teu insucesso. Não faça isso. Você não depende do teu marido. Para com isso. Se meu marido, sabe, as coisas seriam tão diferentes se o meu marido, se a minha família, é porque só eu que estou buscando a Deus, eu puxo para um lado. Não, irmãos, o justo, ele é como o cedro do Líbano, ele não depende das estações, ele vai buscar águas nos lençóis freáticos. Você não depende nem do teu marido, nem do governo, nem do sistema, nem dos filhos, você depende de Deus. No tempo certo, você floresce, cresce, desenvolve e é abençoado, porque essa é a promessa de Deus para a tua vida. E se você tem promessa, irmão, se você tem a palavra de Deus, se você tem a promessa de Deus, você não precisa de mais nada. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Aleluias, louvado seja Deus. Coloca a tua Bíblia de lado, eu quero que você aplauda Jesus bem forte, meu querido. Obrigada, Jesus, por esse alimento sagrado, pelo alimento da nossa alma, alimento da nossa fé. Aleluias. Vamos orar? Vamos buscar água nos lençóis freáticos. Vamos buscar águas profundas. Vamos buscar águas profundas. Você que está aí assistindo pelo Facebook, você vai participar só mais um pouquinho do nosso louvor, da nossa adoração. E depois nós vamos cortar a transmissão e encerrar o nosso culto, tá bom? Mas fica aí mais um pouquinho para você poder fechar os olhos e poder buscar a presença de Deus. Você que está aí do outro lado, seja humilde para voltar para a presença de Deus, tá? Seja humilde para você voltar para a igreja. A comunhão com os irmãos nos dá bênçãos que você não pode ignorar de maneira nenhuma. Fecha os olhos, igreja de Cristo, fecha os olhos. Cadê o Ministério de Louvor? O Ministério de Louvor já está preparando uma música bem bonita aqui, aquela música que eu escolhi, né? Já estão cantando a música que eu escolhi, já estão cantando a música que eu selecionei. Fecha os olhos. Aleluia. Nosso Deus, obrigada pelo alimento da nossa fé, obrigada pelo alimento sagrado. Nós queremos nesse momento, Senhor, dizer ao Senhor, sim, nós vamos ler a natureza para entender a Tua vontade para a nossa vida. É preciso estar plantados. Nós não estamos aqui à toa, porque ninguém vem até Jesus Cristo, seu Pai, não trouxer. Viemos porque Deus nos trouxe. Deus nos trouxe a esse lugar. A vontade de Deus é que nós estejamos plantados na casa do Senhor, porque somos ramos enxertados. Ramos enxertados. Estamos ligados à videira. E quando os ramos estão ligados, os membros unidos se formam a igreja de Cristo. Todos os membros unidos se tornam a igreja de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Aleluias. Louvado seja Deus. É hora de você adorar a igreja, é hora de você louvar, é hora de você buscar águas profundas. Águas profundas. É assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Eu sei, é bem assim, é tão difícil suportar. É o momento de você buscar águas profundas. É o momento de você buscar águas profundas. Não sabes mais o que fazer. Sedentos.